esqueci minhas lentes! Tá aqui dentro, irmão. Pega aí. Vem cá. Rapaz, estão aqui mesmo, meu amigo. Aí, irmão. Pra que serve isso aí? Você não sabe para que serve uma lente? Não. Venha comigo, eu vou te explicar. Explica. Bom, Thiago, agora que a gente já sintetizou que a lente, a gente já absorveu essa matéria, vamos tentar passar pro pessoal de casa, para a galera que está estudando lente. Então vamos lá, desde o início. Nós chamamos de lentes esféricas todo o sistema óptico constituído de 3 meios homogêneos e transparentes, nos quais as fronteiras entre cada par existe uma superfície esférica ou uma esférica e uma plana, que são denominadas as faces da lente. Dentre as lentes esféricas que são utilizadas, 6 delas são de maior importância no estudo de ótica, sendo elas a lente biconvexa, que é convexa em ambas as faces e tem a periferia mais fina do que a região central. Seus elementos são C1 e C2, centros de curvatura das faces esféricas, R1 e R2, raios de curvatura das faces, V1 e V2, vértices da lente. O eixo principal é o eixo que contém C1 e C2. Espessura da lente é a distância entre V1 e V2. N1 é o índice de refração do meio que circunda a lente e N2 é o índice de refração da lente. Lente plano-convexa. É plana em uma das faces e convexa em outra. Tem a periferia mais fina do que a região central. Seus elementos são C1, centro de curvatura da face esférica, R1 e R2, raios de curvatura das faces, V1 é o vértice da lente, eixo principal é o eixo que estão contidos C1 e V1, N1 é o índice de refração do meio que circunda a lente e N2 o índice de refração da lente. Lente côncavo-convexa. Tem uma de suas faces côncava e outra convexa. Tem a periferia mais fina do que a região central. Seus elementos são C1 e C2, centros de curvatura das faces esféricas, R1 e R2, raios de curvatura das faces, V1 e V2, vértices da lente. O eixo principal é o eixo que contém C1 e C2. Espessura da lente é a distância entre V1 e V2. N1 é o índice de refração do meio que circunda a lente e N2 é o índice de refração da lente. Lente bicôncava. É côncava em ambas as faces e tem a periferia mais espessa que a região central. Seus elementos são C1 e C2, centros de curvatura das faces esféricas, R1 e R2, raios de curvatura das faces, V1 e V2, vértices da lente, eixo principal, o eixo que contém C1 e C2, espessura da lente, distância entre V1 e V2, N1 é o índice de refração do meio que circunda a lente e N2 é o índice de refração da lente. Lente plano-côncava. É plana em uma das faces e côncava em outra. Tem a periferia mais espessa que a região central. Seus elementos são C1, centro de curvatura da face esférica, R1 e R2, raios de curvatura das faces, V1, vértice da lente, eixo principal é o eixo que estão contidos C1 e V1, N1, índice de refração do meio que circunda a lente, N2, índice de refração da lente. E por último, a lente convexo-côncava. Tem uma de suas faces côncava e outra convexa. Tem a periferia mais espessa que a região central. Seus elementos são C1 e C2, centros de curvatura das faces esféricas, R1 e R2, raios de curvatura das faces, V1 e V2, vértices da lente, eixo principal é o eixo que contém C1 e C2, espessura da lente é a distância entre V1 e V2, N1 é o índice de refração do meio que circunda a lente e N2 é o índice de refração da lente. Para seguir um padrão na nomenclatura das lentes, é convencional usar como primeiro nome o da face de maior curvatura, seguido do de menor raio, já que a mesma lente pode ter um lado côncavo e o outro mais convexo. Quanto ao comportamento de um feixe luminoso, na lente, nós podemos diferenciar ela entre convergentes e divergentes, mano.
Isso aí vai depender totalmente do índice de refração da lente e do meio. Para o estudo fundamental de lentes, consideremos que as lentes apresentadas têm uma espessura desprezível em comparação ao raio de curvatura. Neste caso, ao se representar uma lente, podemos usar apenas uma lente perpendicular ao eixo principal, apresentando nas pontas do segmento o comportamento das lentes. O ponto onde a representação da lente cruza o eixo principal é chamado de centro óptico da lente. Esta é a representação usada para lentes convergentes. Já essa é a representação utilizada para lentes divergentes. Em uma lente esférica com comportamento convergente, a luz que incide paralelamente entre si é refratada, tomando direções que convergem a um único ponto. Tanto lentes de bordas finas como as de bordas mais largas podem ser convergentes, dependendo do seu índice de refração em relação ao do meio externo. O caso mais comum é o que a lente tem índice de refração maior que o índice de refração do meio externo. Nesse caso, um exemplo de lente com comportamento convergente é o de lente biconvexa, ou seja, com bordas finas. Já o caso menos comum ocorre quando a lente tem menor índice de refração que o meio. Nesse caso, um exemplo de lente com comportamento convergente é o de uma lente bicôncava, com bordas mais largas. Uma lente possui um par de focos principais. Existe um foco principal de um objeto, que a gente vai chamar aqui de F, e o foco principal da imagem, vamos chamar de F'. Ambos localizam-se sobre o eixo principal e são simétricos em relação à lente. Ou seja, a distância O para F é igual à distância O para F'. F' é o ponto ocupado pelo foco da imagem, podendo ser real ou virtual. F é o ponto ocupado pelo foco do objeto, podendo ser real ou virtual. E a distância focal é a medida da distância entre um dos focos principais e o centro óptico. Esta medida é caracterizada pela letra F minúscula. Dada uma lente esférica em um determinado meio, chamamos vergência da lente a unidade caracterizada como o inverso da distância focal, ou seja, V igual a 1 sobre F. A unidade utilizada para caracterizar a vergência no Sistema Internacional de Medidas é a dioptria, simbolizada por DI. 1 DI equivale ao inverso de 1 metro, ou seja, 1 DI é igual a 1 m elevado a menos 1. Uma unidade equivalente à dioptria, muito conhecida por quem usa óculos, é o grau. 1 DI é igual a 1 grau. Quando a lente é convergente, usa-se distância focal positiva, ou seja, F maior que zero. E para uma lente divergente, se usa distância focal negativa, F menor que zero. Duas lentes podem ser colocadas de forma que funcionem como uma só, desde que sejam postas com eixos principais coincidentes. Nesse caso, elas serão chamadas de justapostas, se estiverem encostadas ou separadas, caso haja uma distância D separando-as. Estas associações são importantes para o entendimento dos instrumentos ópticos. Quando duas lentes são associadas, é possível obter uma lente equivalente. Esta terá a mesma característica da associação das duas primeiras.